JL1. Oferecimento. Líder Home Center. Tudo para construir ou reformar com o melhor preço e qualidade. Olá, muito boa tarde para você. O JL1 deste sábado, dia 9 de maio de 2026, já está no ar. Acompanhe os destaques da edição de hoje. As consequências do temporal da tarde de ontem na região metropolitana, várias ruas ficaram alagadas. O trânsito parou. O flagrante de um homem alimentando um macaco no Bosque Rodrigues Alves, aqui em Belém, um risco aos animais que podem morrer contaminados. A corrida pelo presente na véspera do Dia das Mães, uma feira no espaço São José Liberto oferece opções autorais de artesãos. E as histórias de mulheres que se desdobram em função da maternidade. É agora no JL1. O temporal da tarde de ontem deixou várias ruas alagadas na região metropolitana. De acordo com a meteorologia, o volume de água ultrapassou os 70 milímetros em cerca de 4 horas de chuva. No bairro do Aurá, em Ananindeua, o motorista ainda tentou passar, mas o volume de água era tão grande que ele ficou no meio do caminho na rua Chico Mendes. Nossa Senhora, não adianta de nada que olha lá, olha, tá? E o buraco. Este morador registrou o cenário nesta rua da Cidade Nova 4, próximo à feira do bairro. Nesse trecho em Águas Lindas, o lixo acumulado pela falta de coleta foi arrastado pela correnteza que se formou. No conjunto Estélio Maroja, no Coqueiro, em Ananindeua, a situação não foi diferente. Em meia hora de chuva, as sacolas de lixo doméstico boiaram pelo local. Na Avenida Elgueiros, o passageiro do ônibus registrou a dificuldade em passar pelo local. O mesmo se repetiu no bairro Levilândia. Olha a situação aqui, mano. Na BR-316, principal porta de entrada e saída da capital, também foram os passageiros de ônibus que registraram as consequências da chuva. Na região central de Belém, a Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, ficou desse jeito. Motoristas que tiveram que passar precisaram ter coragem em seguir pelo meio d'água. Segundo os moradores, o trecho sempre fica alagado depois do início das obras no local. Na Antônia Verdosa, no bairro da Pedreira, os moradores denunciam os alagamentos crônicos. Perto dali, a caminhonete ficou no prego no momento em que o motorista tentou passar pela Avenida Pedro Miranda. Na Acremação, os motoristas tiveram que ter atenção na rua Fernando Guilhom com a Avenida Generalíssimo Deodoro. Segundo o Instituto de Meteorologia, o volume de chuvas desta tarde ultrapassou os 70 milímetros no período de 4 horas. Também houve o registro de rajadas de vento que atingiram até 30 quilômetros por hora. A Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém informou que a Avenida Rômulo Maiorana está passando por intervenções com serviços de requalificação urbana, infraestrutura viária, drenagem e implantação de equipamentos públicos. E que a empresa responsável pela obra está executando também o serviço de revisão para a possível instalação de novos dispositivos de drenagem nos trechos em que as estruturas apresentarem inviabilidade técnica de recuperação. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Ananindeua, mas não tivemos retorno. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuva para hoje à tarde e também para a noite. A gente muda de assunto e mostra agora um homem que foi flagrado na manhã de hoje alimentando um macaco no Bosque Rodrigues Alves, aqui em Belém. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta para o risco de contaminação dos animais. Os animais conhecidos como macaquinhos de cheiro ficam soltos junto com outros bichos pelo bosque e têm contato com as pessoas da área externa do parque. Nas imagens, o animal ainda espera para receber o alimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cerca de 60 macaquinhos de cheiro vivem no bosque. Em 2022, 8 macacos morreram depois de comerem alimentos contaminados. Os macaquinhos são a atração do local. Eles possuem hábitos diurnos e costumam aparecer em fila para fazer festa próximo à grade.
A direção do Bosque Rodrigues Alves informou que faz um trabalho contínuo de orientação com os frequentadores e com pessoas que circulam nos arredores do espaço. Segundo a SEMA, alimentar os macacos de forma irregular pode prejudicar a saúde deles, já que possuem uma alimentação balanceada e são acompanhados por veterinários. A SEMA também informou que faz o monitoramento dos macacos que circulam no entorno do bosque, especialmente nas áreas próximas à Avenida Almirante Barroso, onde os animais acabam tendo uma maior aproximação com a população. A orientação é que as pessoas nunca alimentem animais silvestres. Os alimentos oferecidos de forma inadequada podem causar problemas de saúde e favorecer a transmissão de doenças. Em casos anteriores, exames identificaram ocorrências relacionadas à toxoplasmose, que pode ser transmitida por alimentos contaminados. A SEMA informa ainda que de janeiro até o momento não houve registro de mortes de macacos por intoxicação. Agora, meio-dia 28 minutos, hora de te convidar a fazer parte da edição deste sábado do JL1. Hoje, inclusive, véspera, Dia das Mães, a gente te convida a mandar sua mensagem também aqui pelo nosso número, é o 99943-0001. Comente também as notícias em destaque na edição de hoje. E veja, depois do intervalo, o aparecimento de caramujos africanos preocupa moradores de vários bairros de Santarém, no oeste do Pará. Agora, meio-dia, 28 minutos, lá fora o trânsito, na Almirante Barroso, no cruzamento aí com a Júlio César, fluxo bem intenso de veículos nos dois sentidos da via, sol forte nesta hora da tarde. Voltamos já. O aparecimento de caramujos africanos preocupa moradores de vários bairros de Santarém, no oeste do Pará. Os moluscos podem provocar problemas de saúde. Acompanhe. No esgoto da casa da Rosiane, dezenas de filhotes de caramujo apareceram nos últimos dias. São animais que transmitem doenças, tanto para nós quanto para animais como os gatos e os cachorros. E eles podem atacar hortas e aí entra a questão da pessoa não fazer a higiene correta e acabar ingerindo esses animais. Não é a primeira vez que ela encontra os animais na residência. No quintal já foram localizados vários caramujos adultos. Os que eu encontrei chegaram em cerca de 8 centímetros e eles são diferentes da nossa espécie nativa, eles colocam uma quantidade muito maior de ovos. A Vigilância em Saúde orienta para o cuidado no manuseio dos caramujos. Evite qualquer contato direto com os animais que podem representar risco à saúde. Em casos de aparecimento, o ideal é isolar a área e acionar os agentes para a retirada segura. Primeiro processo é você não tocá-lo. Todo e qualquer ato que você possa fazer para retirar esse indivíduo do meio ambiente, você tem que colocar uma luva ou um saco plástico na sua mão. O morador ele tem que entender também que o papel dele é fundamental nesse processo. Nós não vamos conseguir disseminar o indivíduo, mas nós vamos conseguir amenizar. Os agentes de endemias atuam na identificação de focos, na orientação à população e nas ações de prevenção nas áreas com maior registro do caramujo africano. Santarém tem um ambiente propício para esse molusco, por conta do clima, período chuvoso, a acumulação de lixo, terrenos baldios. Então, assim, ele encontrou o habitat ideal para se proliferar. E se o morador ficar atento, ele também pode nos ajudar a fazer todo esse recolhimento e dar um fim, individualmente falando, morador por morador, quando ocorrer achar esse indivíduo. E aí sim, nós vamos conseguir dar não um basta, mas amenizar esse problema. Nossa, situação preocupante, né, em Santarém, mas a gente sabe que nessa época é comum a ocorrência desses caramujos em toda a região, todo o nosso estado. Lembrando, para ter muito cuidado, é um animal que é transmissor de doenças e também acionar, sempre informar a Secretaria de Saúde do seu município, a vigilância do aparecimento desses animais para que eles possam ser identificados e também controlados. Isso é muito importante.
A gente muda de assunto e fala agora que 7 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em Irituia, no nordeste do estado, por envolvimento com o tráfico de drogas. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços ligados aos alvos. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma facção criminosa. No momento da prisão, uma das suspeitas teria escondido drogas dentro da bolsa da filha. Uma outra mulher ainda tentou destruir o celular, jogando o aparelho contra a parede para esconder provas. Entre os presos na operação está um homem investigado por ligação com um incêndio criminoso de caminhões de uma empresa de óleo de palma no mês passado no município. 2 veículos estavam estacionados na garagem da empresa, que fica na PA 253, quando foram destruídos. De acordo com as investigações, 2 suspeitos encapuzados chegaram em uma motocicleta e atearam fogo nos veículos e fugiram em seguida. Vamos falar agora do aniversário de 50 anos da TV Liberal. Nós mostramos as coberturas jornalísticas que marcaram os profissionais da emissora. E muitas vezes foram os bastidores da notícia que mais impactaram a vida dos nossos colegas. Vamos ver. Meu nome é Mário Pinto de Paula, só que todos me conhecem como Marinho, né? Aí na parte da reportagem. E desses 53 anos, eu estou com 31 anos que eu presto serviço para a TV Liberal. Eu lembro que eu comecei dia 25 de junho de 1995. Comecei como motorista, passei 2 anos trabalhando como motorista. E um certo dia eu fui convidado por um colega de trabalho para trabalhar como cinegrafista. E eu, muito curioso, comecei a mexer com equipamento. Naquela época era tempo de fita VHS, M9000, e comecei a trabalhar como cinegrafista. Vou contar uma história também aqui de um barco que afundou ali entre Porto de Mós e Senador José Porfírio. Quando alguém me ligou lá de Porto de Mós e falou: Marinho, um barco alagou tanta distância aqui de Porto de Mós e tem muita gente desaparecida. E essas pessoas que vinham nesse barco, muitas delas eram cadeirantes, era criança, e essas pessoas vinham para Altamira para fazer consulta aqui no hospital regional. E eu me lembro que nós chegamos naquele local lá, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, por volta das 14 horas, 15 horas, tinha um barco lá, chamado Capitão Ribeiro. Você lembra muito bem dessa história. E aí a gente ainda conversou com alguns sobreviventes em cima da balsa, que essas pessoas não queriam falar, o comandante não queria falar. Eu me lembro muito que tinha muita gente da região procurando algumas pessoas que estavam desaparecidas, ali o barco estava lá ainda. E de lá nós seguimos para Porto de Mós, né? Para poder acompanhar os familiares, aquele negócio todo. E fizemos o que tinha que fazer demais, porque nós tínhamos que voltar para Altamira. Então, nessa viagem que a gente fez, nós voltamos à noite. Você lembra muito bem que a gente vinha nessa voadeira. Essa voadeira não tinha iluminação. Nós tínhamos que chegar em Altamira para poder voltar, para fazer a cobertura lá do outro dia lá em Porto de Mós. Nós tínhamos que buscar as nossas coisas aqui, roupa, aquele negócio todo. E eu me lembro que estava chovendo muito, estava banzeirando muito. E nessa vinda de lá para cá, houve um estouro dentro da voadeira. Eu lembro que o piloto falou assim: não, quebrou o cabo aqui do motor e tal. E estava banzeirando muito, ninguém via nada na nossa frente, era muito escuro e estava longe de Vitória. Eu me lembro que ele remendou esse cabo lá e a gente veio para Vitória, pegamos o carro, viemos para Altamira para voltar para Porto de Mós, mas até aí nós não sabíamos da gravidade. Foi aonde ele chegou e falou: olha, nós tivemos muita sorte. Eu falei: mas por quê? Porque se aquele cabo não tivesse emendado, nós tínhamos virado ali no meio do rio, né? E acho que ali foi Deus que botou a mão ali e a gente seguiu aí essa trajetória. E hoje estamos aqui contando essa história, né? Passamos alguns momentos difíceis, passamos, mas sempre trabalhando com muita fé em Deus. E hoje a gente, como eu já falei, estamos aqui contando essa história aqui dos 50 anos como cinegrafista aqui da TV Liberal aqui. Muitas histórias. O Marinho aí é um grande profissional que marca até hoje a TV Liberal. E veja no próximo bloco a movimentação no cemitério Santa Isabel, véspera do Dia das Mães. Agora, 12h38, a gente te mostra um pouquinho mais do trânsito, dessa vez na Avenida João Paulo II, com a Humaitá, trânsito tranquilo. Voltamos já.
Estamos de volta e sabe aquela frase, só mãe mesmo? Geralmente a gente usa quando quer destacar a coragem, a dedicação, o amor e a força incondicional de uma mãe pelos filhos. Muitas se deixam de lado para cuidar da cria. São histórias de mulheres que se desdobram em função da maternidade. Você acompanha agora em uma reportagem especial. Os filhos podem ter o tamanho que for, mas sempre vão caber no colo de mãe. Eu tenho 3 filhos, uma com 26 anos, o outro com 23, que vai fazer agora, e a caçula tem 17. São adultos, mas para a mãe parece que eles nunca cresceram, né? E quando um deles precisa de ajuda, Érica arregaça as mangas e vai à luta. Professora há 23 anos, nas horas livres ela produz e vende bijuterias para pagar a festa de formatura da filha, a futura médica da família. A coisa que me veio na cabeça foi, eu vou dedicar um pouco do meu tempo, que não é muito, para que todo o lucro, 100% do lucro da venda das bijuterias que eu produzo, fosse para a realização de um sonho, né, de uma das filhas, que é da minha filha mais velha, que vai formar em medicina no final desse ano. E todo esse lucro é guardado para essa festa de formatura. A minha mãe ela tem uma força que é imensurável muitas das vezes para fazer com que os filhos alcancem os seus sonhos. Então eu lembro de estar no cursinho e a gente se juntar para vender alfajor, para se juntar para vender tábua de frios. Então, independente do que fosse, ela ia dar um jeito de conseguir arrecadar esse dinheiro para que a gente pudesse realizar nossos sonhos. A realização dos sonhos dos filhos é o verdadeiro presente para esta mãe. Eu penso que eu já venci na vida. Eu tenho 3 filhos, uma filha que em breve será médica, um filho que vai se formar também esse ano, um historiador, e eu tenho a 3ª filha entrando, que está fazendo uma faculdade de biomedicina. Então eu, como professora, não posso acreditar que tem algo melhor do que isso, né? Você dá o futuro para os seus filhos. Tem coisa que só a mãe faz para garantir a felicidade dos filhos. E tem coisas que só uma mãe pode fazer por outras mães. Depois de um puerpério difícil, a Lívia decidiu ajudar outras mulheres a atravessarem a complexa e desafiadora jornada que é a maternidade. Grávida de 8 meses, ela nem imaginava que a filha iria nascer prematura. Na UTI neonatal, Lívia acompanhou a luta diária da pequena Maria pela vida. Eu não peguei ela logo que ela nasceu e nem no outro dia na UTI. Eu só pude pegar ela com 3 dias. Então eu só olhava ela na incubadora, eu e o pai. Eu não podia pegar, né? E eu ia pra lá, ficava sentada numa cadeira o dia todo, né? E aí entrava, via ela, era maravilhoso poder estar com ela. Aquelas horas ali eram as mais importantes do meu dia. O mundo lá fora não parou para esperar pela mãe. No último semestre de psicologia, Lívia saiu da UTI direto para a defesa de trabalho de conclusão de curso. Era isso ou perder o semestre inteiro. O que eu fazia? Eu ia para o hospital, ficava um tempo com ela. E aí, na hora que dava a hora da faculdade, eu ia pra lá. No dia do TCC foi assim. Fiquei o tempo todo com ela, toda arrumada. E na hora do TCC eu fui apresentar, acabou, eu voltei. Não foi fácil, na verdade, foi muito difícil. Mas quando passou, a imagem que eu deixei pra ela foi de que eu não desisti. A experiência como mãe a levou para uma área da psicologia ainda pouco divulgada, a perinatal, que auxilia mulheres que estão no processo da maternidade. Eu não tinha muito tempo para cuidar de mim, para me olhar. E aí eu comecei a perceber, nossa, muitas mães passam por isso também. Me dedicar às mamães, né? E hoje eu me sinto muito realizada nessa área, conseguindo oferecer essa escuta e esse espaço, né, para essas mães que muitas vezes elas não têm, né? São incompreendidas, né? E silenciadas muitas vezes. Parabéns, Lívia.
Érica, a todas as mamães que apareceram na reportagem, a todas as mamães que acompanham aqui o JL1, já estão nessa expectativa para celebrar essa data tão especial ao lado dos filhos, elas que se desdobram tanto e merecem muito reconhecimento e muitas homenagens ao longo de todo esse final de semana. E também é um dia de muita saudade. A gente tem algumas homenagens aqui que recebemos de quem está dedicando esse momento também para homenagear as mamães, falar sobre essa falta. A Fátima falando aqui da memória, ela dedicando em memória a todas as mães que partiram desta vida e que lá no céu continuam olhando pelos seus filhos, inclusive a minha saudosa mãe Neuza, que está na foto aí ao lado dos filhos. E ela dizendo aqui que Deus sempre as conserve em um bom lugar. Ela com os seus 10 filhos. Que privilégio, Fátima. A dona Neuza, com certeza, está em um bom lugar. E, bom, esse é um fim de semana de abraços apertados, mas também, como vocês viram, de memória e de saudade. No cemitério Santa Isabel, no bairro do Guamá, o movimento foi intenso na véspera do Dia das Mães. Muitos filhos aproveitaram para visitar os túmulos de quem já partiu. A conexão resiste ao tempo e até à ausência. Há 18 anos, Walter aprendeu a conviver com a saudade da mãe. A saudade sempre fica, né? A gente sempre procura manter as boas lembranças, né? E como a gente acredita que o espírito não morre, né? Estamos de passagem, aceitamos com maior naturalidade. Entre os corredores do cemitério, o percurso do casal tem 2 pausas. Depois da primeira visita, o caminho segue até a mãe de Sara. A lembrança é 24 horas, vamos dizer assim, o tempo todo, né? Mas aqui é só uma forma de não mostrar. Você tem carinho, dedicação, né? O momento que vivemos junto. No início da manhã, muitos filhos e filhas anteciparam as homenagens às mães no cemitério Santa Isabel. De olhos fechados, Dona Fátima transforma o silêncio em encontro. Essa data geralmente é comemorada em família, almoço, jantar. Mas para quem não tem a presença da mãe fisicamente, estar aqui é uma forma de manter também essa memória viva. Sim, sim. Não deixa de ser uma tradição assim que no psicológico da gente faz de conta que estamos reunidos, né? Aqui, a família, a gente está representando os irmãos, os parentes que não puderam estar aqui nesse momento, né? Em meio ao movimento deste sábado, uma área do cemitério chamou a atenção. Isso porque uma mangueira de grande porte caiu ontem à noite e atingiu algumas sepulturas. A área precisou ser isolada. Equipes da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém e do Corpo de Bombeiros trabalham para liberar o espaço até amanhã. Do lado de fora, a venda de flores costuma aumentar neste período. Crisântemos amarelos e brancos e margaridas são as mais procuradas. Sai bastante. Flores assim, então, esses buquezinhos aí, ó, R$15, sai bastante. Eu queria encontrar rosas, mas aqui não tem. Mas o amarelo e o branco significa as cores da Igreja Católica. Para a dona Nesilda, visitar o cemitério e levar flores são gestos simbólicos que reforçam a certeza de que o amor segue, mesmo em outro plano. É um dever de carinho, é um dever de emoção. Espiritualmente está aqui. A matéria já não importa. Eu acho que o mais importante já é a questão espiritual. Os laços ficam mais afetivos. Os cemitérios administrados pelo município de Belém devem funcionar das 7 da manhã até as 5 da tarde neste fim de semana do Dia das Mães. De acordo com a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana, o serviço de localização de sepulturas não vai estar disponível nesse período. A orientação é que familiares procurem antecipadamente informações sobre a localização de jazigos para evitar aí dificuldades durante as visitas. Daqui a pouquinho tem Globo Esporte. Bruna Manso chega aqui para trazer os destaques. E aí, Bruno?
Tudo bom, Fabinha? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui dentro do JL1. Daqui a pouco no Globo Esporte vamos trazer uma reportagem com Zé Ricardo do Remo e Paulinho do Palmeiras. Leão e Verdão se enfrentam amanhã em Belém com transmissão ao vivo da TV Liberal. O Paysandu enfrenta o Anápolis hoje à tarde na Curuzu em busca da liderança da Série C. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Globo Esporte. É só mandar a sua pergunta pra gente, a sua mensagem, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho depois do JL1. Volto contigo, Fabinha. Convite feito. Valeu, Bruno. Boa tarde, bom trabalho para ti. Até já. E veja a seguir as opções de Dia das Mães presente. Uma feira no Espaço São José Liberto oferece produtos autorais de artesãos. Agora, meio-dia, 50 minutos. Vamos lá fora. O trânsito para vocês na BR-316. Quilômetro 1, tem uma parte da pista molhada, a gente consegue observar aí, sentido de saída da capital paraense, estamos dando zoom para vocês observarem, fica esse alerta para você, motorista, que vai passar por esse trecho. Voltamos já. Uma jovem... Uma árvore caiu hoje de manhã na PA 391 em Santa Bárbara, na região metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore veio ao chão por volta de 5h50 da manhã no quilômetro 20 da rodovia, bem perto da ponte que dá acesso à Ilha de Mosqueiro. Com a queda, a PA 391 ficou interditada nos dois sentidos e uma fila de veículos se formou. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar os galhos e o resto da árvore do local para poder liberar essa via. O serviço demorou aproximadamente 1h30. A véspera do Dia das Mães marca também a corrida pelo presente. Se ainda não comprou o seu, que tal um presente feito por artesãos? No Espaço São José Liberto tem uma feira feita especialmente para o Dia das Mães. Vamos até lá? Débora Soares está ao vivo acompanhando de perto toda essa movimentação na feira. Débora, boa tarde. Boa tarde, Fábia. Para você, para quem nos acompanha, é uma excelente opção de passeio e também para já aproveitar e trazer a mamãe para escolher o presente dela. Eu estou aqui com duas crianças que fizeram exatamente isso, trouxeram a mamãe Bárbara para se presentear. E uma coisa bem bacana é que, olha, tá tendo flash tattoo. Então, o Atos e a Aimee escolheram o presente de Dia das Mães. Qual foi o presente? Mostrei. Essa tatuagem, e por que essa? Porque eu e o Atos. Representa vocês dois. Vou pedir para a Bárbara mostrar aqui pra gente. Olha como ficou linda essa tatuagem. Gostou, Bárbara, do presente? Adorei. Já, mas não foi só isso, né, que vocês vieram aqui fazer. Foi pega de surpresa com esse presente? Sim, muito. Não espera. Não. A Bárbara, que já é toda tatuada, já curte aí esse presente e não foi só isso que eles fizeram também, não. O que tu já fizeste aqui, Atos? Eu comprei esse brinquedinho aqui, ó. Pula. Sim. E aí, o que tu já compraste aqui também? Eu comprei um mini caderno inteligente. Olha, muito obrigada. Agora, uma excelente opção aqui também para a diversão das crianças. Eu vou pedir para o Carlos Rodrigues mostrar aqui para a gente. Obrigada, viu, família? Feliz Dia das Mães, Bárbara, porque essa feira está ocorrendo aqui no Espaço São José Liberto e é só até hoje, viu? É a Feira Amazônica que vai até às 6 horas da tarde de hoje. E os artigos aqui são os mais diversificados. Tem biojoia, tem vestuário, tem também artigos religiosos, moda em crochê, perfumaria, então tem de tudo um pouco, Fábia. E por aqui também tem comida, então quem quiser trazer a mãe para já fazer uma refeição agora, pode aproveitar e deixa ela assim, ó, que nem as crianças ali, solta para escolher o que quiser. Eu confesso, Fábia, que eu já comprei o presente da minha mãe, já reservei ali, vou passar agora só para pegar e pagar. Minha mãe já está com o presente de amanhã garantido e feliz Dia das Mães para todo mundo. Lembrando, é só até às 6 horas da tarde de hoje, então tem que correr. Fábia. Tá aí, já dá uma olhadinha no que dá para comprar, leva a mamãe, deixa ela escolher ou então vai lá e escolhe o presente e entrega amanhã. Obrigada, Débora, pelas informações. Rapidamente, uma mensagem para a gente encerrar.
Algumas participações, a Denilze, bairro da Guanabara, dizendo aqui: Feliz Dia das Mães, te amo, minha guerreira, a mãezinha aí na foto. Outra foto que chega é da Valéria, Feliz Dia das Mães, ela deixa aqui a mensagem também para a mãezinha dela. E tem mais uma participação? Fechamos por aqui. Feliz Dia das Mães, aproveitem bastante. Eu encontro vocês final de maio, estou saindo de férias. Até a volta. Tchau, tchau. JL1. Oferecimento.